proposta pronta e acabada, é uma proposta para discutir, tá? É uma proposta para incomodar, para a gente discutir. Por exemplo, várias entidades soltaram nota contra a ideia dele do Ministério de Educação de Base, tá? Ele defende essa ideia já tem uns 10 anos. Está rodando. Não, mas não tem problema, eu não vejo isso como problema. E acho que ele também não. É uma questão para discutir. Agora, o problema é que às vezes a gente discute determinadas ideias, assim, ó, eu sou contra qualquer mudança. Aí é ruim, né? Eu já coloco na minha e falo assim, ó, não quero discutir porque isso aí fere os meus dogmas. Aí, nesse caso, é complicado. Agora, se as pessoas falam assim, não, vamos discutir isso, e aí é legal, porque ele já provocou esse processo de discussão. O que o Cristóvão está propondo com a federalização, a gente vai ver agora. Tá? É uma das ideias que ele gostaria, tá? que o PNE estivesse discutindo, e o PNE não está discutindo essa ideia. Dá para a gente colocar a fala do Cristóvão agora, que é melhor do que a minha fala? Isso é muito triste. Um país que é 7ª potência econômica do mundo, ou seja, um país que está em 7º lugar na riqueza, na produção de riqueza, o chamado PIB, está em 85º lugar entre os diversos países no que se refere à qualidade da sua educação. Nós temos esse choque. A gente não percebe, deputado, na análise dos resultados, que quando a gente especifica cada escola, a gente descobre que entre as melhores escolas do Brasil estão as 300 escolas federais. A gente até esquece que o Brasil tem 300 escolas federais. Colégio Pedro II, os institutos de aplicação que algumas universidades têm para treinar os seus alunos que vão ser professores, as escolas técnicas, os colégios militares. Não o colégio que forma o militar, não, o colégio que as Forças Armadas organizam, dirigem, mas que recebem todos os alunos de todas as famílias. Quando a gente analisa o chamado IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação de Base, essas 300 escolas estão entre as melhores. Então, qual é a saída para a educação no Brasil? É simples. Transformar 300 escolas em 200 mil. A ideia é simples. O que fazer exige algumas ações claras. Se a gente fizesse com que todas as escolas do Brasil fossem federais, tenha dúvida que a realidade era, no mínimo, igual ao que é o Colégio Pedro II. Igual aos colégios chamados Institutos de Aplicação, igual às escolas técnicas. Todos seriam assim. E eu defendo, pela minha proposta, melhores ainda do que esses, porque implicaria em melhorar também a esses. Há outra coisa muito grave também na educação brasileira, é que além dela ser ruim, comparada com os outros países, ela é desigual aqui dentro. Uma parcela dos alunos tem uma escola igual às melhores do mundo. Os ricos. Os que podem pagar uma escola boa. Isso é um crime que a gente está cometendo. Um crime contra essas crianças que não vão ter a boa escola e um crime contra o país. Porque cada criança que não recebe uma boa educação pode ser um gênio desperdiçado. Pode ser um gênio perdido. No final, nem todos vão ser igualmente educados. Porque tem uma questão de talento, tem uma questão de vocação, tem uma questão de persistência. Alguns chegam a um ponto e dizem, estou satisfeito, não vou continuar estudando mais. Mas isso dizendo dele, eu não quero mais. Mas não dizendo, eu não tenho mais dinheiro. Um país onde as pessoas dizem, eu parei de estudar porque eu não tenho dinheiro, é um país sem futuro. E um país cujas escolas são como as brasileiras públicas, é um país sem futuro. Eu costumo dizer, deputado, que se você quiser ver o futuro de uma pessoa, você não consegue. Tem gente que diz que vê, né? Tá bom, mas são alguns que conseguem. Eu não consigo ver o futuro de ninguém. Agora, é possível ver o futuro de um país. Isso é interessante. De uma pessoa, a gente não imagina o futuro. De um país, a gente imagina. Por quê? O futuro do país, ele já está mostrado aqui. Ele tem a cara da escola pública que ele oferece às suas crianças.
futuro é igual à escola de hoje. E o futuro do Brasil não é bom. Quando a gente olha para as escolas do Brasil, é claro que não é bom o futuro desse país. O que é que vai acontecer se o Brasil não mudar a maneira como trata as suas escolas? Primeiro, do ponto de vista nacional, nós vamos ficar para trás. Porque daqui para frente, o que dá riqueza é a capacidade de inventar produtos. Não é de fabricar os produtos. Esse microfone aqui, talvez ele tenha sido fabricado no Brasil, mas ele foi inventado fora. E o dinheiro hoje vai mesmo é para quem inventa, não é para quem faz. Quando você compra um remédio na farmácia, fica um pouquinho para o farmacêutico. Fica um pouquinho para o laboratório que fabricou, misturando as fórmulas. Mas quem vai receber mais dinheiro é quem inventou o remédio lá na Suíça. Isso vale para o microfone, para o remédio, para essa câmera de televisão. Isso vale para os equipamentos médicos, quando você vai fazer um eletrocardiograma, outra coisa qualquer, ou uma endoscopia. É quem inventa. E o Brasil não tem capacidade inventiva, porque nós temos cérebros privilegiados jogados fora por falta de escola. Isso é um crime contra o futuro. Além disso, o país vai ficar desigual, porque a escola é boa para um e para outro. E além disso, nós vamos ter esse apagão de mão de obra, porque não é só engenheiros e inventores que faltam. Hoje falta o pessoa de curso do ensino médio técnico desse país. Então, nós temos que mudar essa realidade do Brasil. O Brasil comemora coisas que a gente devia comemorar até 200 anos atrás, 100 anos atrás. Por exemplo, o Brasil comemora muito que a gente exporta tanto que tem dinheiro para fazer turismo, esquecendo de analisar o que é que a gente exporta. A gente exporta minerais e a gente exporta agrícola. Nós não exportamos tablets, nós não exportamos conhecimento, nós não exportamos produtos que tenham alto conteúdo de inteligência, porque nós não desenvolvemos nossa inteligência. E não desenvolvemos nossa inteligência não é porque não temos universidades, é porque não temos educação de base. Porque com a boa educação de base, a universidade fica boa. É impossível universidade ruim em um país onde todos terminaram o ensino médio com qualidade. É impossível, ela fecha. E é impossível fazer boas, no plural, uma só dá, boas universidades em um país onde não houve uma boa educação de base para todos. Então nós temos que ter uma boa educação de base para todos. Eu acho, defendo, que seja através da federalização. Por quê? Porque os nossos municípios são pobres. Qual município desse país pode pagar 9 mil reais de salário por mês a um professor? Na verdade, nem o governo federal é capaz de pagar isso. Vocês vão ver que meu projeto de federalização é ao longo de um certo tempo. Não é uma coisa por decreto, como foi a abolição da escravatura, não. É um processo que eu vou mostrar aqui. Pois bem, os municípios não têm condições. Os estados não têm condições. Além de dizer que são desiguais. Continuar mantendo o ensino fundamental nas mãos dos municípios é dizer, esse município vai ter uma boa escola, porque tem dinheiro, por exemplo, tem royalty, e tem um prefeito que quer usar o dinheiro para a educação. Porque vamos falar com franqueza, os municípios que têm royalty desse país não estão usando o dinheiro do royalty para a educação. Não estão. Mas se ele tiver royalty e quiser, aí pode ter educação. E o pior é que se quiser quer um ano, não quer outro. Só tendo um padrão nacional é que a gente vai conseguir ter uma educação nacional. Por isso eu defendo que aquelas 300 escolas de hoje federais, que atendem um número pequeno de crianças e de adolescentes, se transformem em 200 mil. Como fazer isso? 2 passos. Primeiro, criar uma carreira nacional no magistério. O Banco do Brasil, o funcionário do Banco do Brasil, ele tem a mesma competência e qualidade em qualquer cidade que for. Agora, o magistério depende da cidade. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Justiça, o Congresso, eles federalizaram suas profissões, seus trabalhadores. São federais. São escolhidos em concurso federal, não em concurso municipal, e recebem um salário federal. Por que professor é escolhido no município e recebe salário municipal? De acordo com os limites das finanças do município, não tem saída por aí. É preciso criar uma carreira nacional do magistério, como já tem nessas 300 escolas federais.
como já tem nas universidades federais, como já tem nas escolas técnicas. É uma carreira federal. Colégio Pedro II. Fazer isso para todos os professores. Agora, como fazer isso? Por decreto de ser amanhã, todos os professores do Brasil são federais e vão ganhar 9 mil reais por mês? Não. Se a gente fizer isso, a gente não federalizou, porque só federalizou o salário. Não federalizou a escolha, a seleção. Além disso, federalizou o salário de 2 milhões de uma vez, aí nem o governo federal tem condições. Não daria para fazer. A minha proposta é que a gente faça concursos novos para contratar professores federais. Nem há dinheiro para contratar 2 milhões, mesmo com concurso novo, e nem há 2 milhões de pessoas no Brasil preparadas para serem professores com competência, qualidade e vocação. Se amanhã o Brasil tivesse dinheiro sobrando e o presidente dissesse: eu vou querer todos os professores federais, eu vou fazer um concurso federal para 2 milhões de professores, ele não conseguia mais de 100 mil. O que eu estou dizendo é muito grave. O Brasil não tem gente preparada para ser um bom professor de educação básica. Eu, por exemplo, sou professor há 40 anos. Não sei se eu estou preparado para ser um bom professor do ensino fundamental. Nem se tenho vocação para ser professor de ensino fundamental. Nunca fui treinado para isso. Cheguei a ser para ensino médio, mas não para fundamental. Eu não passaria no concurso federal para ser professor do ensino fundamental. Não estou preparado. A gente tem que escolher os preparados. Os preparados exigem conhecimento, prova de que são dedicados, vocação. Então, qual é a proposta? Eu ponho 100 mil. Talvez nem chegue a 100 mil nos primeiros momentos. Talvez seja menos de 100 mil. E o total são quase 2 milhões. Eu arredondo os números. Mas se a gente conseguir 100 mil professores, como é que a gente selecionaria? A minha proposta é que a seleção seja uma seleção rígida. Se a educação é o lugar onde a gente constrói o futuro do Brasil, lá tem que estar os melhores desse país. Como é que a gente vai entregar o futuro do Brasil a pessoas que não são as melhores? Para serem as melhores, primeiro tem que ter um bom salário. Eu acho que 9 mil por mês, hoje não chega a 2 mil, salário médio do professor, médio, incluindo Brasília, que paga bem, e lugares que não pagam ainda nem o piso, de 1.190. Eu acho que 9 mil já dá para atrair. Então, a minha proposta é que a gente contrata 100 mil professores, através de um concurso duro, mas através também da identificação se essas pessoas têm ou não vocação. Faz o concurso. Os que passarem, a gente põe para fazer um curso de 1 ano, já ganhando. No final desse 1 ano, se ele passar em todas as provas, inclusive demonstrar vocação, aí a gente contrata, com um salário de 9 mil. O que é que a gente faz com eles? Aqui que vem a chave da saída, deputado. Aqui que vem a definição mesmo de federação. Esses 100 mil, eles não ficariam nas suas cidades, a não ser que sejam as cidades deles escolhidas. Eles iriam todos para as mesmas cidades escolhidas pelo governo federal. E nessas cidades, todas as escolas seriam federais. Todas as escolas daquela cidade. O Brizola fez aquela coisa formidável com os CIEPs. Mas o CIEP era uma escola. O que eu proponho é um CIEPs de todas as escolas. Além disso, o CIEPs era uma coisa muito boa, mas era de outro tempo. Por isso ficou tão preso ao prédio e ao horário integral. O que eu defendo para hoje é concentrado na formação e dedicação do professor e nos equipamentos. Naquela época dos CIEPs, computador não existia. Televisão não era importante na formação. Hoje, uma escola sem computador e televisão não é escola. A escola que tiver quadro negro apenas não é escola. A gente tem que dizer isso, mesmo que todos digam, mas eu não estou na escola. Não está, meu amigo. Uma escola com quadro negro, em vez de lousa inteligente, que é um terminal de computador que você escreve ali, que você comenta CIEPs, aí aperta um botão, aparece a foto, que você fala em Brizola, como eu falei, você aperta um botão, aparece Brizola falando, você fala no Monte Everest, aparece o Monte Everest.
Aula de geografia desenhando o Monte Everest é um crime, gente. Aula de astronomia que você põe um pontinho de giz e diz, isso aqui é o Sol. Põe outro, isso aqui é a Terra. Olha, a Terra roda assim. Não existe. Isso os meninos estão vendo na televisão, através do Hubble, através de outras coisas. Tem que ser louco e inteligente. Então, entre aspas, o CIEPS, por cidade, todas as escolas da cidade, mas, sobretudo, o equipamento e o professor. E, claro, também o prédio. Escolas bonitas, escolas confortáveis, escolas bem equipadas, em horário integral e com os professores federais. É isso que é federalização. Vou repetir. Todas as escolas de uma cidade sendo administradas pelo próprio prefeito até pode. Eu até digo, às vezes, pode ser administrado pelos pais e professores. Não precisa nem do prefeito se meter. A gente descentraliza a gestão. Agora, quem constrói o prédio, quem compra os equipamentos, quem paga o professor, quem seleciona o professor é o governo federal. Como é hoje, o Colégio Pedro II tem um diretor, o diretor administra. As universidades são federais, mas têm seus reitores, os reitores administram. Agora tem o salário federal, tem uma seleção federal, tem equipamento federal, tem prédio federal. Federal aqui no sentido de qualidade. Bom, então, depois dessas duas grandes contribuições, que muitos estão enriquecendo o nosso seminário, o nosso encontro estadual de educação, passar aqui para o nosso diretor Manuel Lages, da Secretaria de Comunicação. Bom dia, boa tarde, quer dizer, a todos. Pelo que já foi combinado aqui na mesa, né, a fala do Ivônio foi concluída agora com a apresentação do vídeo do Cristóvão Buarque. Tá? Então, para darmos andamento, já que o tempo nos impede de poder usufruir mais do que foi dito da proposta tanto do PNE como da federalização, a gente agora já tem a primeira inscrição aqui para que a gente possa ir para o debate e encerrar esse momento. 5 pessoas podem fazer inscrições e vir dar sua contribuição ou questionamento para a mesa. Ivônio, você estava falando da importância dessa luta histórica pelo Plano Nacional de Educação, e a gente entende da complexidade das questões relacionadas à educação e da profundidade histórica que isso deve ter. E daí a importância da luta e da nossa consciência e de um encontro como esse daqui. Mas como as questões são complexas, globais, por isso mesmo elas têm interrelacionamento e elas têm as questões específicas. Leon Tolstói, grande escritor russo, já dizia que se você quiser ser universal, você deve cantar a sua aldeia. E o Fernando Pessoa, grande poeta português, já dizia também que o rio mais bonito do mundo é o rio que passa pela minha aldeia. É muito fácil, né, para ele, que ele não vive a nossa realidade. Eu digo, nossa, por quê? Eu sei, da minha situação, que sou filha de lavrador, daqui do Nordeste brasileiro, do estado do Maranhão, né? Sou de uma família pobre, eu sei que a grande maioria dos professores desse estado também vieram dessa mesma condição que eu, e é muito fácil para uma pessoa que eu sei que a condição dele é outra diferente, a realidade dele é outra diferente da nossa, fazer uma crítica, né, a esse respeito, na questão do plano de saúde, né? Então, lógico que a questão do ProUni também é uma questão que a gente sabe que o ProUni não é o ideal para a gente. Nossa luta talvez não esteja sendo direcionada da maneira correta, a luta dos sindicatos, né? Talvez não estejamos. Não, dos outros, não digo do Sindicep, não. Mas
Eu queria só ressaltar o seguinte, que eu, pelo menos, vejo essas políticas do governo Lula, que para mim a educação teve um salto grande, maior assim um pouco, não como paliativo, que eu entendi aí, eu entendo que o ProUni teria que ser um paliativo, não um definitivo, né? Que o certo mesmo é investir na educação pública, né? Não na privada. Nós sabemos disso. Mas eu só queria dizer para ele que para nós que temos essa condição, como eu já relatei, que é a condição da maioria dos professores do Estado do Maranhão, isso para a gente já é um grande avanço. Não como coisa definitiva, mas como paliativo, está entendendo? E a nossa luta aqui no Sindicep é para que isso melhore, a educação pública de qualidade, a saúde pública de qualidade. Nós sabemos disso e a nossa luta é essa. Você apresentou na sua palestra um assunto que eu acho que a gente tem que conseguir fazer com que ele vire pauta, que é a questão do federalismo da educação. Porque quando eu participei da Conferência Nacional de Educação, aliás, sem chegar até a nacional, na municipal, esse assunto já aparecia. Até porque se discutia um sistema nacional de educação. É que a conversa não se desenrolava ao ponto de a gente detalhar e dar mais consequências ao que se estava pautando. Mas era um assunto que rondava, e eu agora, numa atividade que eu até mencionei mais cedo, quando se falava de conjuntura, crise, e pensando num plano de desenvolvimento para o Brasil, vira uma professora da Federal de Pernambuco e menciona exatamente esse assunto. Quando ela coloca a educação como estratégica, ela fala de se rever o previsto na Constituição de 88, que criou essa estrutura, municipalizando, e ela inclusive juntou não a questão da educação, também a saúde, tendo em vista os milhares de municípios muito pequenos, com pouca estrutura, pouca arrecadação, que tem que dar conta de fazer valer, né, a execução de políticas. Então, eu acho que esse assunto é muito importante. Agora, quando você entrou, quando o senador entrou no detalhamento, aí eu fiquei com uma pergunta porque me incomoda falar da contratação de um número menor de professores ou de profissionais da educação. No caso da CNTE, quando ela fala de piso, ela queria que o piso fosse um piso para todos os profissionais da educação, só conseguiu para os professores. Quando a gente fala de contratar uma parcela daqueles que serão os professores do ensino básico, para isso ser uma referência, assim, é uma coisa que devia ser motivo de debate, né? E qual é a consequência disso? Como é que você implanta a coisa por esse caminho, né? E o que a gente está dizendo para os atuais professores? Como é que se interfere na medida em que a formação continuada, e tudo que deveria estar envolvido no processo da execução da sua atividade, seja a atividade docente, seja os demais que estão envolvidos com o funcionamento da escola ou da universidade, né? Porque quando a gente andou fazendo negociação dos trabalhadores da educação do Serviço Público Federal, a gente teve uma grande vitória, no meu entendimento, há 2 anos atrás, quando a gente fechou um acordo em que o piso de quem está na educação básica dentro da universidade passou a ser o mesmo piso do professor universitário e do professor das escolas técnicas, Cefet e tudo mais. Quer dizer, já dando um tratamento equânime, né? Quer dizer, quando fala de docente, está falando de todos eles. E isso tinha que ter repercussão para o ensino básico no Brasil inteiro, né? Quer dizer, a educação e os professores e os profissionais de educação tinham que ser tratados todos com a mesma processo de valorização, as negociações tinham que observar a todos com igualdade. E aí o senador deve ter uma justificativa para essa construção que ele apresenta, e se você pudesse, então, falar um pouco mais sobre de onde sai essa ideia e o que poderia justificá-la.
Eu gosto muito dele estar, como ele está há bastante tempo, sempre falando levantando a bandeira da educação, particularmente esse assunto que é polêmico, né, que é uma revisão de uma Constituição que a gente vive celebrando. Agora, quando ele fala essa novidade aí, eu não sou professora não, mas me deixou assim, né, como assim? Como é que isso poderia ser positivo, ser bem recebido pelos professores? E talvez até você possa dizer como é que, especialmente a CNTE, que é a que representa os professores, os trabalhadores da rede pública, do ensino básico da rede pública, recebem esse tipo de observação quanto à federalização. Eu vou falar aqui diretamente ao senhor Ivônio e vou pedir que ele tenha uma aproximação direta com o senador Cristóvão, é isso? Então, que nas próximas palestras do doutor senador Cristóvão, que ele mencione dessas escolas federalizadas, né, que ele a tem como as 300 melhores, que a gente faça uma menção à escola Caminho das Estrelas no Centro de Lançamento de Alcântara. O Centro de Lançamento de Alcântara tem uma placa lá enorme dizendo, até filmei ela há pouco tempo, dizendo um centro de excelência em tecnologia. Pois bem, numa história normal que vai se contar para nossos filhos, a gente sempre monta um cenário. Montar um cenário, você tem ideia, né, dos personagens dentro daquele cenário. Eu vou lhe chamar doutor Ivônio. Eu vou fazer uma explanação do que é a nossa escola. Porque o Cristóvão diz que uma escola que não tem um computador, a escola que não tem uma internet, ela nem é uma escola. Em grossas palavras, todo mundo vê aqui, né? Que não tem... que você vai fazer um pontinho para mostrar o sol, né? Então isso não é uma escola, não fala dele. E a nossa escola se intitula, pode ser até um paradoxo aí, das 300 escolas que são as melhores do país, que a nossa escola é federalizada, é uma escola da aeronáutica. Então, diga ao senador, né? A nossa escola era um alojamento de soldado. Alojamento de soldado é bem melhor, hierarquicamente, é um processo inversamente proporcional. Um alojamento de soldado é uma sala mais ou menos desse tamanho, cheia de camas. Você tira as camas e vira sala de aula. O próximo aeroporto, que era muito lá dentro, mudou de lá porque estava caindo literalmente, era escorado com madeira. Nós fomos com um alojamento de cabos e sargento. São casas. Nesse alojamento ele já estava se deteriorando, nós mudamos agora para um alojamento de oficiais. Então, a nossa... Mas, não se iluda, é inversamente proporcional. Por quê? Lá no de soldado, você tinha uma sala ampla para dar aula, né? Hoje, no de oficiais, os nossos alunos assistem aula em salas de aula, literalmente na sala de uma casa, na cozinha de uma casa, no quarto de uma casa. É num quarto, literalmente. Não está aqui o banheiro, se abrir, se não tiver limpinho, os professores daqui da escola são testemunhas disso. É numa cozinha, não tem a pia, e lá é uma sala de aula. O modelo europeu, principalmente em Portugal, ele diz assim, que existia um modelo fabril, né, que se condenava o modelo fabril de educação. Fazer escolas onde tinha uma sirene parecendo com uma fábrica, e aqui na nossa escola nós não temos nenhum modelo fabril, nós temos um modelo de alojamento de casa. Então a nossa escola, Caminho das Estrelas, não tem nada disso. Não tem um quadro para se inscrever. Tem sala que a gente bota um quadro daquele em pé, que está caído no chão, a gente bota lá e escreve com ele. Não tem pincel atômico, se as pessoas quiserem que leve lá. E muito raramente tem. As cadeiras, eu estou lá há quase 13 anos. A mesma cadeira que eu entrei lá é a mesma de hoje. A mesa que se senta o professor é escorada. E algumas salas não tem, né? O aluno vai para a escola, muitas das vezes em pau de arara, aquele caminhão pau de arara entrando no Centro de Lançamento de Alcântara. E eu tenho foto e denunciei isso no Ministério Público Federal, e as fotos estão lá. Tá certo? Então, o que eu queria dizer para vocês é um relato do que
Essas escolas federalizadas, elas não são tão essa maravilha como a gente imagina, né? Mas se você vê, por exemplo, a Rego Barros, em Belém, que tem a mesma ideia de escola da aeronáutica, ela tem uma outra história lá em Belém. Mas a escola de Alcântara não é escola, é um alojamento, é uma casa, onde os alunos dizem assim: ah, eu estudo no quarto de mamãe, e meu irmão estuda no quarto do Diego, lá do Francisco, do vovô, assim que é quarto, porque as casas são todas iguais, dos moradores é igual à escola. Eu digo ao Cristóvão que a nossa escola, do Centro de Lançamento de Alcântara, não é escola. Obrigado, e as inscrições terminam agora com o Walter César. Eu não queria falar, mas a colega Fátima tocou numa questão aqui, que foi o que o Ivone colocou, sobre a questão das bandeiras. Eu acho o seguinte, que de fato, depois da onda Collor de Mello e 2 mandatos de PSDB, o que houve? Aquelas famosas grandes bandeiras que embalavam não só o movimento sindical, mas como o movimento como um todo, a gente acabou trocando por uma luta de guerrilha, porque era uma luta de resistência, né? De resistir ao neoliberalismo, impedir a sua implantação e devastação total do país. Hoje nós estamos vivendo uma nova situação do Brasil, né? Retomamos, vamos dizer assim, o crescimento econômico do país e crescimento, inclusive, com inclusão social, não só o crescimento propriamente, né, mas também aí tem um debate sobre progresso, desenvolvimento e crescimento, mas falando de crescimento com inclusão, então é uma nova realidade. Eu acho que essa nova realidade também nos coloca numa situação, vamos dizer assim, de rediscutir realmente essas bandeiras históricas nossas. Por exemplo, a questão do combate à dívida, né? Dívida externa, que eu lembro que era uma bandeira central, que hoje, o Brasil, do ponto de vista da economia, o Brasil hoje não tem dívida externa, porque não é que o Brasil não deva, é que deve. O Brasil deve hoje, que era de 1 trilhão, quase 1 trilhão, hoje deve em torno de 150 bilhões. Entretanto, as reservas internacionais estão em 350. Mas temos a dívida interna, que consome mais de 100 bilhões por ano do orçamento do Brasil. É 35% do orçamento desse país. E é por isso, inclusive, e quando a gente tirou essa bandeira hoje, por exemplo, do combate à dívida, a gente só escuta o governo dizer que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então está na hora da gente retomar esse combate à dívida. Retire desse juro dessa dívida, que ela já foi paga bem umas 10 vezes, e vamos botar na educação, vamos botar na saúde. Acho que essa é uma bandeira que a gente tem que colocar, do ponto de vista do SUS, do plano de saúde, e da escola pública, etc. e tal. Eu acho que realmente lembra bem que na área de saúde, inclusive no tempo do regime militar, inclusive, era uma das bandeiras que mais movimentava a gente nesse país. É por isso, inclusive, que foi construído o SUS, né? E o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Não existe nenhum outro país que tenha um SUS igual que tem o nosso. Mas muitos nossos mesmos servidores públicos, é verdade, ninguém quer ir para a SUS, né? Ninguém quer ir para a SUS. Qual é o servidor público que quer ir para o SUS? Ninguém quer ir para a SUS. Eu acho que não que... E aí o que ocorre? Na medida em que nós não queremos ir porque temos condições hoje de pagar um plano e que, inclusive, estamos brigando para o governo aumentar a contrapartida dele nesses planos de saúde, a gente deixa de contribuir para a melhoria desse sistema único de saúde, né? E aí o sistema único de saúde, se a escola pública é para pobre, o sistema único vira para ser pobre dos pobres, né? Que nem nós que somos pobres também estamos querendo ir para o SUS, né? Então, acho que aí o que é? Se nós somos uma parcela da sociedade mais organizada, que nós todos aqui estamos organizados em sindicato, em associação e etc. Então, se a gente se furta de estar nesses meios, então já é uma força social muito grande que vamos dizer assim, essa política social perde no sentido de que a gente melhorar. Com certeza, se nós estivéssemos lá dentro, a gente estaria brigando para melhorar o SUS. E a mesma jogada eu entendi quando o Cristóvão fala em obrigar todo mundo a ter o filho na escola pública. A intenção é essa também, conforme a gente viu, né? Inclusive, eu estava lendo, aqui na revista que a Ângela estava aqui, a declaração de uma secretária do MEC, dizendo que a escola só vai ser, de fato, pública e vai ser universal quando couber rico e pobre, né? E qual é a condição que ela diz para o rico vir? É ter uma escola de qualidade. Quer dizer, para o pobre, a escola pode ser ruim, mas para incluir o rico, a escola tem que passar a ser de qualidade. E qual é as universidades hoje? Eles vão para a escola particular
de segundo grau que considera melhor, e, no entanto, volta para a universidade pública, que é as melhores que tem, né? Então, quer dizer, isso realmente, aí acho que é o seguinte, mesmo que a gente continue com os nossos planos de saúde, que nós estamos reclamando, e muito, que não atende, e que é preciso que a gente tenha honestidade de dizer também que esses planos de saúde que nos atendem, muitos deles mandam gente lá para o SUS para receber dinheiro público, inclusive. Às vezes a gente não sabe disso, mas é uma das brigas do governo, inclusive exigir dos planos de saúde a contrapartida dos clientes dele que vão para a área pública ser atendido. Então, acho que a gente também não pode, vamos dizer assim, afastar dessa bandeira. A gente tem que defender o SUS, porque o SUS é uma conquista social, e não podemos deixar que o SUS seja empurrado realmente para uma segregação social. E assim a mesma coisa da escola pública, né? A escola pública nós também temos que estar brigando, porque muitas vezes você tem um professor de escola pública e o filho dele estuda em escola particular, né? Isso é uma realidade que nós vivemos. Então a gente também tem que estar disso para que a gente retome essas bandeiras como umas bandeiras grandes para nós. Por exemplo, entre nós servidores públicos, uma bandeira que muito nos animou na época da Constituição, etc., etc., a isonomia salarial. Hoje, a maioria dos servidores preferem brigar pelas famigeradas 256 tabelas que Fernando Ricardo criou, cada um olhando para o seu umbigo, do que ver a luta como um todo. Aí, tem servidor público que você chegar para ele e dizer que ele é servidor público, ele se sente ofendido, porque ele acha que ele não é servidor público. Tem servidor público, se você chegar, você chamá-lo de servidor público, tanto é que ele chega, por exemplo, não, tem um professor e tem um servidor, tem um promotor e tem um servidor, tem não sei quem e o servidor. O servidor é sempre aquele Barnabé, lá de baixo, né? O que está um pouquinho mais em cima não se considera servidor. Então a gente faz essa segregação dentro de nós mesmos. Então realmente essas grandes bandeiras do movimento, que são bandeiras que movimentam nós e nos colocam em conexão com a sociedade como um todo, eu acho que o movimento realmente tem que puxar essas bandeiras com mais força. É isso que eu queria colocar. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Walter. Essa questão que o Nilo coloca é uma questão bastante complexa, que diz respeito ao tempo de... Essa questão do tempo de deslocamento do trabalhador da sua residência para o local de trabalho é uma questão que já tem aí pelo menos uns 2 séculos de debate, né? Em alguns casos, você tem em alguns países e tal, os sindicatos avançaram bastante na questão da incorporação do tempo de deslocamento no horário de trabalho, tá? Em outros lugares, isso ficou muito complexo pelo tamanho das cidades, pela dificuldade de encontrar casas perto do local de trabalho, da restrição, essas coisas todas, né? No século XIX, você tinha as pessoas morando no próprio local de trabalho, né? Nas casas das fábricas, nas casas em volta, essas coisas todas e tal. Depois, os sindicatos brigaram para que eles tivessem liberdade de escolher aonde morar. Então, morar longe, morar em outros lugares e tal. Agora, em situações bastante específicas como a de vocês, tá, a gente tinha que brigar por uma... Não é específica que eu digo, porque não é só de vocês. Tem muitos outros casos que você tem essa situação em que todos vão ter que ir para um determinado local que é bem longe, não é um ou outro e tal, essas coisas todas. Então, nesse caso, eu acho que além dos 1/3 ou 50%, tinha que brigar para que o deslocamento fosse incorporado no local de trabalho. O de vocês tem uma complicação a mais, porque vocês, além de tudo, trabalham com milicos. Não é o caso do coronel, mas eu estou falando, milico é diferente, né? Tem aquela coisa que acha que se não usou o uniforme, se não está naquela hierarquia, tá? Aí sofre ainda mais, né? Civil que trabalha com milico sofre mais do que os de hierarquia menor. Então, a situação de vocês é complicada. A questão do PL da senadora Fátima Cleide, eu tenho que conferir direitinho, mas eu acho que ele ainda volta para a Câmara dos Deputados,
depois da Câmara dos Deputados vai para a sanção. Mas eu vou dar uma examinada e te respondo direitinho essa questão. A Maria de Fátima, ela sabe que eu não... Maria de Fátima, eu não estava falando do Maranhão, eu estava falando do Ceará e tal, essas coisas todas, o pessoal do sindicato lá no Ceará, essas coisas todas, né? Não, Piauí é gente boa e tal, essas coisas todas, né? A Lúcia tocou num assunto que eu acho que é bastante complexo e de certa forma, assim, é uma fragilidade que o Cristóvão precisa dar conta no projeto dele, que é essa relação dos professores já existentes com os professores que ele está colocando do concurso federal. Ele precisa estudar melhor essa questão, e eu acho que precisa, inclusive, criar uma polêmica para a gente definir isso melhor. Porque toda mudança gera dificuldades, mudança de carreira, inclusive, tal. Nós já tivemos várias situações dessas de unificar a carreira, colocar carreiras em extinção, criar carreiras novas e tal. Esse processo é um processo complicado. Isso que o Cristóvão propõe é mais complicado ainda porque mexe com todo o país, tá? Não só com a questão da carreira, como toda a questão da organização do Estado na área da educação em todo o país. O que ele propõe, inclusive, é que hoje nós já temos condições, tanto na sociedade, como nós temos sistemas de informações, tal, que nós podemos ter uma escola que, ao mesmo tempo, ela seja nacional e, ao mesmo tempo, ela seja local, tá? No ponto de vista da gestão, do ponto de vista do desenvolvimento curricular, essas coisas todas. Ela não pode ser só local, tá? Porque o local, muitas vezes, é super atrasado. Tá? Se botar uma escola definindo currículo, definindo regras, tudo locais e tal, ela vai ser uma escola racista, vai ser uma escola sexista, vai ser uma escola católica, né? Que é a maioria da população, e não sei o que lá e tal. Então, a gente tem que definir algumas regras, tá? Porque se você deixar só a diretora ou o diretor da escola definir o que vai ser, ele vai, como acontece em algumas escolas, que às vezes eu já vi isso, a diretora chega e fala assim, agora vamos todo mundo ler o Pai Nosso. Tá? Daí vai lá, todo mundo reza e tal. E as pessoas que não são daquela religião? E o pessoal que é de religiões afro, então está sendo excluído. E o pessoal que é muçulmano, que não sei o que, está sendo excluído naquela escola. Tá? Já vi escolas, tá, em que onde a comunidade tomou um pouco a frente da escola, essas coisas todas, houve muita liberdade, esse negócio todo, que pegou os meninos que moravam na favela do outro lado e mandou embora. Tá? Isso acontece. Então, a gente não pode ser só local, a gente precisa misturar o local, porque o local também tem muito a ensinar, tem muito da cultura local, essas coisas todas, que essa pasteurização, ela global, assim, da Rede Globo, que eu digo, ela é ruim porque ela elimina muito da regionalidade, esses negócios todos. A gente precisa trabalhar isso, mas a gente precisa fazê-lo num acordo nacional, com determinadas regras, essas coisas todas. Tá? Então, nós temos um monte de coisas que podem ser locais e nacionais, articulando isso. A questão salarial é que ele coloca que precisa definir a questão salarial, a questão do tipo de instalações, equipamentos, precisa de ter um padrão nacional. Isso viu, Lúcio, eu anotei aqui direitinho para ver se debato com ele e ele mesmo debate melhor essa questão, porque é uma fragilidade. A Escola Caminho das Estrelas, eu vou relatar direitinho lá para o senador e a gente vai dar uma debatida na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre essa questão, tá? Da Escola Caminho das Estrelas e ver se tem alguma escola semelhante em escolas militares que possam ser colocadas dessa forma. Eu tenho um voo agora, tenho que sair correndo. Agora, a questão do SUS, das escolas, das novas bandeiras e tal, eu acho que é hora da gente discutir isso mesmo. Tá?
Agora, a gente precisa ter fazer uma revisão crítica das nossas atuações, dos movimentos populares e tal, porque a gente sofreu muito nesses últimos 20, 30 anos um assédio cultural, um assédio moral, um assédio ideológico, essas coisas, tudo que a gente às vezes não percebe, tá? E a gente perdeu muitos valores que eram valores que estavam presentes na nossa cultura. Nós incorporamos muitos outros valores. Essa questão do individualismo é uma questão muito séria, que a gente às vezes não percebe isso, tá? Agora, por outro lado, a gente às vezes conseguiu avançar em outras questões que às vezes a gente achava que eram tabus no passado, e hoje a gente pode superá-las, deixá-las de lado, ou encontrar outras formas de tratar. Agora, o que não pode é a gente entrar nesse barco, deixar o rio nos levar, e que às vezes esse rio está nos levando para um lugar que não é legal. Nessa questão do SUS e nas escolas públicas, da privatização, essa coisa do individualismo está fazendo mal para todo mundo. E eu acho que cada dia a gente está indo num caminho que daqui a 10 anos a gente vai falar, pô, agora não tem mais volta, e aí é complicado, né? Então, a defesa do SUS, a defesa da escola pública e tal, a gente precisa trabalhar isso. E tem bastante campo para a gente trabalhar na questão do SUS, tá? Porque toda a alta complexidade é SUS, todas as questões difíceis é SUS, não tem particular que trabalha isso, tá? A área de traumatologia é SUS, coração é SUS, cirurgias neurológicas, não sei o que lá e tal, é SUS, tá? São os hospitais públicos, tá? Na sua maioria. É raro você encontrar hospital particular que trabalhe com traumatologia, por exemplo, tá? E nós temos aqui no Brasil 50 mil pessoas que morrem por ano de trânsito, tá? E umas 100 e poucas mil que ficam nesses hospitais tendo que trabalhar aparelho locomotor, essas coisas todas e tal. E não é particular, é SUS, tá? E mesmo em algumas clínicas, quando é particular, é o SUS que paga, né? Tá. Então eu peço desculpas ter que sair correndo, né? Aquela coisa da gente, né, ficar devendo e sair correndo para não dar tempo de cobrarem. Mas eu volto um dia e pago. Muito obrigado.